Não sei se é verdade, mas o povo conta. Se tem uma coisa que tem no meio de crente é fofoqueiro, irmão. Sempre teve. Se tem uma coisa que tem no meio de crente é fofoqueiro. Pense que tem um monte. E você sabia que Jesus era tão maravilhoso que ele usava os fofoqueiros? Você não sabia não? Mas Jesus usava os fofoqueiros, irmão. Ele falava assim: ó, aconteceu um milagre, não conte para ninguém. O que acontecia? O povo espalhava na cidade todinha, meu filho. Ele já sabia a técnica. Você chega pro fofoqueiro e fala assim: não conte não, é um segredo. Pronto. É a dica, é a deixa. Menino, não precisa de jornal, não precisa de nada. O fofoqueiro faz o serviço. Amém? Aí você fica preocupado com o povo falando da sua vida. Deixe falar, meu filho, vai te promover. Deixa falar, eu não me importo não, tá? Já te contei que anunciaram aqui em Nova Natal todinho que eu tinha morrido? De câncer. Na garganta. Aí eu tava na chegança, eu parado olhando no celular, a irmã vinha, ela parou na minha frente e ficou assim, ó. Estou evitando alguns detalhes aqui. Pastor Ricardo, você está vivo? Irmão, foi uma convicção tão grande que eu fiquei com dúvida. Se eu estava vivo mesmo, porque ela estava com vida, uma convicção tão grande que eu mesmo fiquei com dúvida. Sabe que eu estou? Por quê, irmão? Não, porque disseram, fulano, ciclano, que eu tinha morrido de câncer há uns 3 anos. Eu disse, 3 anos? Estou aqui, meu irmão. Eu ainda estou aqui. Foi a partir daí que eu comecei a dizer isso, tá? Para quem não sabia, foi a partir daí que eu comecei a dizer, eu ainda estou aqui. Tá? Toda a vida que eu preciso ir no hospital, com crise renal, alguma coisa assim, aí o pessoal, pastor, e aí? Eu falei, eu ainda estou aqui. Sabe? Então Jesus sabia usar os fofoqueiros. Bastava ele dizer, não conte para ninguém, eu vou estar contando na mesma hora, meu irmão. Tá? Então deixa, não se preocupa não. Tudo bem? Tá claro? Lucas capítulo 10, verso 9, Jesus disse, curai os enfermos que nela houver. Quando ele mandou os discípulos de 2 em 2 para anunciar a palavra de Deus, ele é bem claro, cure os enfermos que nela houver e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Eu não sei como é que você consegue ler isso e não perceber que o assunto trazido por Cristo Jesus era o reino de Deus chegou. Mas por que curar enfermo e expulsar? Era para dizer, quem manda agora aqui é outro, né? Mas esse aí não, esse aí oprime, porque esse veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para quê? Vocês tenham vida, e vida com abundância. Vamos mostrar a diferença. Amém? Em Mateus capítulo 28, verso 18 é dito, e chegando-lhe Jesus falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele está dizendo, agora quem manda sou eu. A terra agora está sob nova direção. Amém? Vamos adiante. Para encerrar hoje, irmãos, ele disse em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, muito importante que você marque, porque esta ordem de Jesus, ela precisa ser cumprida. E ele fala assim, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ou seja, já que eu tenho essa autoridade, irmãos, um adendo aqui. Você sabe a diferença entre poder e autoridade? Quem não sabe? Só 2 pessoas, o resto estão colando do meio, nem sabe, nem deixa de saber. Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. O pessoal colando do meio aí. Poder fala de força, de literalmente
poder fazer alguma coisa, de conseguir fazer alguma coisa. Então, quando uma autoridade usa poder, essa autoridade consegue obrigar com que se faça a sua vontade. Isso é poder. Mas a autoridade fala de uma conquista. Fala de alguém que é atendido através do respeito. Não precisa mandar em ninguém, mas mesmo assim as pessoas lhe ouvirão. E Jesus, ele conseguiu ter tanto o poder, ele está dizendo claramente todo o poder, mas ele também conseguiu ter a autoridade, porque nós o atendemos, não porque temos medo dele, nós o atendemos porque o amamos, porque ele nos conquistou para Deus. Essa é a sua autoridade sobre nós. Ele nos conquistou para Deus. Amém? Ele diz: portanto, ide, fazei o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém? Ele diz: todas essas coisas que eu mandei vocês dizerem, ensinarem, fazerem, eu quero que vocês ensinem outros a fazerem e ensinarem o mesmo. Isto é igreja. A palavra, depois eu vou trazer um estudo sobre isso especificamente, mas a palavra igreja, ela vem do grego eclesia, com som de S, fala aí. Eclesia, que em português nós nos acostumamos a dizer eclésia, com som de Z. Tá? Tanto faz você falar eclesia ou eclesia, dá no mesmo. Eu só quis trazer para você o original, eclesia. E eclesia era uma reunião onde os homens de uma cidade grega eram convocados para uma praça chamada Ágora. E ia um mensageiro de porta em porta convocando os homens, pedindo para que eles saíssem das suas casas e fossem a uma assembleia, a uma reunião solene. Por isso que eclesia significa chamados para fora, porque para sair de dentro de casa e ir lá para fora para uma reunião, para uma assembleia. Era chamado de assembleia solene, porque era para decidir as coisas da cidade. Entende? Tá claro isso? Uma reunião para decidir o bem-estar das pessoas. É o que deveria ser, por exemplo, uma Câmara de Vereadores. Deveria ser uma assembleia solene para decidir o bem-estar das pessoas. Parecido com isso. Só que no tempo de Jesus, essa palavra grega, ela sofreu uma transformação. E ao invés de uma assembleia solene para decidir o bem da cidade, era apenas uma assembleia solene. Qualquer reunião legal, qualquer reunião organizada, podia ser chamado de eclesia. E Jesus então pega essa palavra e fala: a minha eclesia. Em outras palavras, as pessoas que se reúnem em meu nome. Só que nós transformamos essa reunião em religião. Mas pastor, está lá no Novo Testamento falando de pastores, de bispos, falando de presbíteros, de evangelistas, de doutores, de mestres e operadores de milagres, governos, socorros e tantos outros ministérios. Sim, mas você observa que a igreja, ela não tinha um intuito de ser religião. A eclesia, a igreja, tinha o intuito de se preparar para o reino. Era o intuito deles. O reino